Bom, pessoal, então, próximo capítulo aqui. Teorema de Tales, né? Capítulo 12. Ó. Então, o que o Teorema de Tales diz, né? Você vai ter aqui um feixe de paralelas. Beleza? Aí você vai construir duas transversais, né? Então, vamos chamar aqui de transversal T e transversal T'. E essas transversais, elas vão delimitar segmentos, né? Por exemplo, ó, a gente pode ter aqui o ponto A e o ponto B. Aí, esse segmento AB, ó, ele tem as extremidades aí na interseção entre a transversal e as paralelas. Tá vendo, ó? E cada um desses segmentos e cada um desses pontos, eles vão ter um correspondente na outra transversal. Então, você vai ter aqui que um A' e um B', tá? Então, esse A, ele é correspondente desse A', porque eles estão na mesma paralela, eles só estão em transversais diferentes. E esse B, ele é correspondente desse B'. Então, esse segmento AB, ele é correspondente desse segmento A'B', tá? E o Teorema de Tales diz pra gente que segmentos correspondentes são proporcionais. Então, a gente pode escrever que o A sobre B, dividido por A'B', se eu dividir esse por esse, vai dar um número que é igual à divisão desse por esse, né? Porque é tudo proporcional aí, tá? E que isso aí vai ser igual, então, a um valor constante K. Beleza? E percebam aqui, né? Agora que a gente já estudou razão e proporção, percebam aqui que o AB, ele tá aí diretamente proporcional à linha B', não é? Porque você tem uma divisão que é igual a uma constante. Então, se você aumenta o valor do seu A'B', o valor do seu AB vai aumentar de maneira proporcional ao tanto que você aumentou a linha B', tá bom? E como é que faz para você aumentar o valor do seu A'B'? Você pega essa paralela e desce com ela, né? Ó. Tá aqui o nosso feixe de paralelas. Transversal aqui. Transversal aqui. Então, esse segmento aqui, ele é proporcional a esse, assim como esse é proporcional a esse. Então, se eu mexer nessa paralela aqui, ó, a proporcionalidade continua, né? Beleza? Isso aí, então, quem diz pra gente é Tales, tá bom? Aí a gente entra aí no Teorema das Bissetrizes, né? Ainda na matéria de Tales aqui. Aí a gente tem, então, o Teorema da Bissetriz interna e o Teorema da Bissetriz externa. Vamos passar aqui por eles, ó. O da bissetriz interna, ele é mais útil, tá? O da bissetriz externa, nem tanto. Então, né, pessoal? A gente vai ter aqui X, Y, C e B, né? E esse ângulo aqui, bissetriz. Aí, o que o Teorema da Bissetriz interna diz pra gente? Que esses segmentos aqui que apareceram, ó, quando a gente dividiu aqui a base através da bissetriz, esses segmentozinhos aqui, ó, eles vão ser proporcionais aos lados, né? Então, o X está para o C, assim como o Y está para o B, tá? Teorema da bissetriz interna aí. Ok. Isso aqui, a gente fez a demonstração disso, né? Isso aqui já tem videoaula, tá? Temos videoaulas gravadas disso, então se você quiser conferir a demonstração, dá uma olhadinha no IES ou dá uma olhadinha na nossa aula, né? Tem lá. Então, esse tá para esse, assim como esse tá para esse. Beleza? E a gente também tem o Teorema da Bissetriz externa, né? Então, esse aqui é o TBI. Esse aqui é o TBE. O Teorema da Bissetriz externa é assim, ó. Você tem seu triângulo, né? Aqui vale C, aqui vale B.
e a sua base vale A, né? Aí você vai desenhar aqui a bissetriz externa desse ângulo, né? E você vai prolongar a sua base. Aí vai criar esse pontinho aqui, né? Aí o que o teorema da bissetriz externa fala? Ó, que esse pedacinho aqui que a gente pode chamar de Y está para B, assim como esse pedação aqui que a gente chama de X, ó, está para C, tá? Então você escreve que X está para C, assim como Y está para B, tá? Pequenininho está para o pequenininho, assim como grandão está para o grandão, tá? Isso aqui também demonstração via teorema de Tales, feita em aula, tá? Tá, de teorema de Tales era isso que a gente tinha para falar, tá? Capítulo curto. E aí a gente vai para o capítulo 13, que é de semelhança de triângulo e potência de ponto. Beleza? Semelhança de triângulo, pessoal, o que que é, ó? A gente tem triângulos, né, que os lados são, os lados homólogos são proporcionais, né? Lembra aí que homólogos diz respeito aí a lados que estão na mesma posição, tá bom? Ó, triângulozinho aqui, triângulozinho aqui. Então, esse aqui é o ângulo 1, ângulo 1, ângulo 2, ângulo 2, ângulo 3, ângulo 3, tá? Então, esse lado aqui, que é o lado que o ângulo 1 olha, é homólogo a esse lado aqui, que é o ângulo que é o lado que o ângulo 1 olha, né? Então, lados que estão na mesma posição, e quando eu digo posição, entendam, o ângulo 1 olha para ele, tá bom? A posição dele é a posição de ser olhado pelo ângulo 1, ó, né? E aí eles vão ser homólogos. Então, os triângulos eles vão ser semelhantes, ó. A linha B', C' vai ser semelhante a ABC. Aí a gente tem o símbolo de semelhança, né? Que é esse tiozinho aqui. C e somente C, né? Os ângulos, então, forem congruentes. O A é igual ao A'. O B é igual ao B'. E o C é igual ao C'. E os lados homólogos proporcionais. Então, A sobre B dividido por A'B' tem que ser igual a AC sobre a linha C', que tem que ser igual a BC sobre B'C', que tem que ser igual a K, em que esse K é o que a gente diz razão de semelhança, né? A gente chama de razão de semelhança. Então, se você pegar esse triângulo e dividir os lados homólogos e der um valor constante lá, né? Por exemplo, 2, a gente diz que esses dois triângulos eles são semelhantes pela razão 2. Então, você pode dizer que ou esse aqui é o dobro desse, ou que esse é a metade desse, né? De maneira proporcional aí, tá? Teorema fundamental da semelhança, né? Não sei se vocês lembram disso, ó. Teorema fundamental da semelhança. Se você tem um triângulo e você corta ele com uma paralela à base, esse triângulozinho que formou aqui, ó, ele é semelhante ao grande, tá? É isso que o teorema fundamental da semelhança diz, tá? Pode vir a ser útil esse teorema, tá? Depende dos exercícios aí, mas é um teorema mais de construção, né? Você tá lá resolvendo a questão, aí você fala assim, seria uma boa traçar uma paralela à base. Aí você traça e automaticamente você já tem aqui um triângulo semelhante, tá? Beleza. Então, semelhança de triângulo é isso aí, tá? Você tem que identificar se você tem ângulos congruentes, você tem que identificar se você tem lados homólogos proporcionais,
beleza? Se você identifica isso, você pode aplicar, então, as propriedades de semelhança aí, tá? Aí, a gente também tem nesse capítulo o que a gente chama de potência de ponto, né? É só um parênteses aqui, pessoal. Semelhança de triângulo é uma matéria aí que você consegue resolver questões difíceis de maneira simples, tá? Então, de repente, você tem uma questão lá que sai por lei dos senos, lei dos cossenos. Mas se você fizesse por semelhança de triângulo, você ia fazer muito menos conta, tá? Então, tipo assim, não é uma ferramenta que se você não ter, você vai perder questão, porque existem outras maneiras de você burlar a semelhança, mas pode ter certeza que se for uma questão bem feita, se você não fizer por semelhança, você vai ter muito trabalho, tá? Então, questão boa de semelhança é questão que prejudica o aluno que opta por seguir por outro caminho, né? Ele vai resolver, mas ele vai perder um tempo desgraçado, tá? Então, é só esse adendo aí que eu queria fazer de semelhança de triângulos. Bom, potência de ponto. Potência de ponto, pessoal, ó, você pode ter a potência interior, né? A potência de ponto quando seu ponto ele é interior à circunferência. Então, você tem um ponto P aqui. Aí você desenha duas cordas, ó. A corda AB e a corda CD, né? Aí, o que é a potência de ponto, ó? A gente tem que PA vezes PB é igual a PC vezes PD, né? Que é igual aí a um valor constante que a gente chama de potência do ponto P em relação à circunferência lambda. Então, esse valor daqui até aqui vezes esse valor daqui até aqui é igual a esse valor daqui até aqui vezes esse valor daqui até aqui, tá? Potência de ponto. E a gente também tem a potência de ponto quando o ponto é exterior, né? Quando o ponto ele é exterior à circunferência, você faz, ó, de é a mesma notação aqui, tá? Vai ser PA vezes PB é igual a PC vezes PD, mas, ó, você vai pegar do ponto até essa extremidade aqui e você vai multiplicar do ponto até essa extremidade aqui. E PA vezes PB, então, vai ser igual a PC vezes PD, que vai ser igual a um valor constante, que a gente chama de potência do ponto P em relação à circunferência lambda. Tudo bem isso aqui, pessoal? Ok. Essas potências de pontos aqui, elas são demonstradas por semelhança de triângulo, tá? A gente fez a demonstração disso aqui na aula. Então, se vocês quiserem detalhes da demonstração, verifica lá que isso aqui tem gravado, tá? Então, por isso que isso aqui tá dentro do assunto semelhança de triângulos, né? Justamente porque você prova isso com semelhança de triângulos. Beleza? Seguimos? Seguimos. Próximo capítulo, que eu acho um dos mais legais e úteis. Triângulos retângulos, né? Então vamos lá aqui para o capítulo 14. Ok, ó, capítulo 14, né? Capítulo 14 é bom saber as relações métricas, né, do triângulo retângulo. Então esse capítulo é de triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Então vamos desenhar um triângulo retângulo aqui, bem lindo e maravilhoso. Tá?
E vamos desenhar aqui a altura dele. Então, a hipotenusa a gente vai estar chamando de A. Os catetos de B e C. Na verdade, eu vou colocar B aqui e C aqui. Tá? Aí, as projeções dos catetos sobre a base, né, sobre a hipotenusa, a gente vai estar chamando aqui de N e aqui de M. Tá? E aqui a gente tem a nossa altura H. Então, o que a gente precisa saber? Ó? A gente precisa saber aí que B ao quadrado, né? Então, se você pegar esse cateto aqui e elevar ao quadrado, vai dar o mesmo valor que a projeção vezes a hipotenusa, né? N vezes A. E não tem por que ser diferente com o outro cateto. C ao quadrado é igual a M vezes A. Beleza? O H ao quadrado, ó, é igual a esse vezes esse. H ao quadrado é M vezes N. B vezes C é H vezes A. Né? Então, o produto dos catetos é igual a hipotenusa vezes a altura. Pessoal, presta atenção nisso aqui. O que é BC, ó? BC é o dobro da área, né? BC, B vezes C, é a área do retângulo que você teria se o seu triângulo fosse um retângulo, ó. Né? E a AH? A AH também, ó. Tipo assim, como é que você calcula a área desse triângulo? B vezes C, né? Porque, tipo assim, como isso aqui é um triângulo retângulo, B é a altura de C. Então, você pode fazer base vezes a altura e dividir por 2. Então, a área desse triângulo seria B vezes C sobre 2. Mas você também consegue calcular a área como sendo A vezes H sobre 2, né? Então, você tem que A vezes H dividido por 2 é igual a B vezes C dividido por 2. Então, A vezes H tem que ser igual a B vezes C, tá bom? Essa relação aqui, ela tá ligada aí à área do seu triângulo. Beleza? O que mais que a gente tem, ó? A gente também tem que B vezes H é igual a C vezes N. Então, BH é igual a CN, né? Isso aqui em virtude da semelhança que esse triângulo aqui da direita tem com o triângulo grande. E a gente também tem que C vezes H é igual a B vezes M. Tá? Em virtude da semelhança que esse triângulozinho tem com o triângulo grande, triângulo da esquerda. Tá? Essas duas últimas aqui, eu nunca vi usar muito não, tá? Agora essas 4 primeiras aqui, elas são mais importantes. Então, tem que saber todas essas aqui. Tá? E junto com essas relações... Isso aqui é o que a gente chama de relação métrica no triângulo retângulo, tá, pessoal? A relação que a gente diz aí é relacionar justamente esses lados, essas alturas, essas projeções. A gente relaciona todos esses valores através dessas expressões, dessas equaçõezinhas aqui, ó. Então, isso aqui é o que a gente chama de relações métricas do triângulo retângulo, tá bom? Aí, em virtude disso aqui, você consegue demonstrar o famoso aí, o famigerado Teorema de Pitágoras, tá? Que diz que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Se você tiver um triângulo retângulo, então, você consegue fazer que hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos, melhor dizendo, né? Porque senão a pessoa pode interpretar isso aí de forma errada. Pode, tipo, somar os catetos e elevar ao quadrado, que não é isso que a gente quer. Beleza? Ainda dentro desse capítulo, né? A gente precisa saber aí diagonal do quadrado, né? Se o seu quadrado tem lado A, diagonal dele, pessoal, a raiz de 2, beleza? Isso aqui vocês têm que saber. E a gente tem que saber também a altura do triângulo equilátero de lado A. Se o lado do triângulo equilátero é A, a altura dele vai ser A raiz de 3 sobre 2, tá bom? Demonstrado em sala, demonstrado em sala.
Porque a partir desses dois resultados notáveis, a gente consegue aí tirar os valores de seno, cosseno e tangente para os nossos ângulos notáveis, tá bom? Que é o que a gente vai fazer em seguida. Então, tem que saber diagonal do quadrado e tem que saber a altura do triângulo equilátero, tá bom? Ah, professor, morro de preguiça de decorar isso de cabeça. Na hora da prova, você vai ser obrigado a fazer o teorema de Pitágoras nisso aqui, porque isso aqui vai cair, tá bom? Já avisando. Então, esses daqui são, como eu disse, os ângulos notáveis, né? E aí a gente pode escrever, então, o seno, cosseno e a tangente deles, né? Ó. Então, se esse ângulo aqui ele é alfa e esse triângulo é retângulo, né? A gente tem que o seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembrando que o que é cateto oposto para esse ângulo alfa é cateto adjacente para esse ângulo beta. Beleza? Então, ó, esse cateto, ele é adjacente a beta, mas ele é oposto a alfa. Então, seno, cosseno e tangente depende do ângulo, ó. Tá? Depende se você está com o ângulo alfa ou com o ângulo beta. E aí, precisamos saber, né, o seno, cosseno e a tangente desses ângulos aqui. 30, 60 e 45, que são os ângulos que aparecem nesses dois polígonos regulares, no quadrado e no triângulo equilátero, tá? Então, vamos lembrar aí a tabelinha. Então, a gente tem aqui 30, 45 e 60, seno, cosseno, tangente. Seno de 30, meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. O 60 troca, né? O 60 tem seno, raiz de 3 sobre 2 e cosseno meio. É porque eles são ângulos complementares, né? Ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro, tá? E o 45, como ele é complementar de si mesmo, o seno dele tem que ser igual ao cosseno. E aí a gente tem o raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Tangente. Tangente você divide o seno pelo cosseno. No 30 graus, se a gente dividir esse por esse, dá raiz de 3 sobre 3. Se a gente dividir esse por esse, dá 1. Se a gente dividir esse por esse, dá raiz de 3. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui que a tangente de um ângulo é o seno dividido pelo cosseno. E a relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1, tá? Então, se você fizer aqui meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado e somar, tem que dar 1, tá? A gente falou disso aqui também na aula de trigonometria que tivemos, beleza? Se você não lembra, dá uma conferidinha lá. Beleza? Ok. Deixa eu ver o que falta aqui. Galera, ó, triângulos quaisquer, vou passar na próxima parte do vídeo, tá? O que falta aqui pra gente, ó? Falta triângulos quaisquer, polígonos regulares, comprimento da circunferência, área e volume, tá? Então, eu vou partir aqui pro próximo. Na verdade, não, eu vou dar aqui mesmo, vai. Deixa eu ver, a gente... Vou passar aqui mesmo. Tem tempo de vídeo, né? É que eu gosto de fazer os vídeos de mais ou menos 30 minutos. Mas dá tempo, ó. Vamos lá, então. Capítulo 14, né? Então, no capítulo 15, melhor dizendo, né? No capítulo 14, pessoal, a gente falou aí sobre triângulo retângulo, né? E no capítulo 15, a gente vai falar sobre triângulo qualquer. Então, vamos chamar isso aqui de capítulo 15. Triângulos
quaisquer. O que tem de importante nesse capítulo? Ó, Teorema dos senos. Beleza? Teorema dos senos diz o seguinte pra gente, ó. Ou lei dos senos, né? Lei dos senos. Se você tem esse triângulo aqui, ó, de lados A, B, C, né? E esse triângulo, ele tem ângulos alfa, beta e gama. Os lados do seu triângulo, eles vão ser proporcionais aos senos, né? Então, se você pegar o ângulo, o lado A e dividir pelo seno do ângulo alfa, isso aqui vai dar igual ao lado B dividido pelo seno do ângulo beta, que é igual ao lado C dividido pelo seno do ângulo gama, que é igual a um valor constante, tá bom? Esse valor constante aqui é de 2R, em que R é o raio da sua circunferência circunscrita, tá bom? Então, se o exercício ele te dá o lado do triângulo e o seno do ângulo que olha para ele, você consegue calcular imediatamente o raio da sua circunferência circunscrita, tá bom? A sobre seno alfa é igual a 2R. Beleza? Famigerada lei dos senos aí. Tem que saber, tá? Pra prova isso aí tem que estar no sangue. Lei dos cossenos, pessoal. Lei dos cossenos diz que se você tem aqui, por exemplo, esse triângulo, né? De lados A, B e C, né? E ângulo alfa entre B e C, você consegue calcular esse lado A, né? Você fala assim que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Tipo o Teorema de Pitágoras. Só que como esse triângulo ele não necessariamente é retângulo, a gente tem que colocar a correção do Teorema de Pitágoras aqui, né? Que vai ser, então, menos 2B vezes C vezes o cosseno de alfa. Então, quando a gente coloca isso aqui, você corrige aí o Teorema de Pitágoras para um triângulo qualquer, tá bom? Só lembrando aí que o cosseno de 90 é zero. Então, se você aplicar a lei dos cossenos num triângulo retângulo, isso aqui vai zerar e você vai ter aí o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras, ele não passa de um caso particular da lei dos cossenos, o que mostra o quão importante essa lei é, tá bom? Porque ela te permite calcular um terceiro lado com base em outros dois. Beleza? Tá. E aí, galera, se você tem que o seu A ao quadrado é maior que B ao quadrado mais C ao quadrado, o A aí vai ser o nosso maior lado, tá? Se o seu maior lado ao quadrado é maior que a soma dos quadrados dos outros dois, você tem aqui que o seu triângulo ele é obtusângulo. Se A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, você tem que o seu triângulo é retângulo. Tá? E se A ao quadrado é menor que B ao quadrado mais C ao quadrado, você tem que o seu triângulo ele é acutângulo. Tá? E isso aqui você tem que fazer com o maior lado, tá? Então, o A aqui, ó, vamos chamar ele de maior lado. Beleza? Porque você não vai querer aplicar o Teorema de Pitágoras num cateto, né? Beleza? Então, bom, é isso aí que a gente tem que saber, tá? De mais importante desse capítulo sobre triângulos quaisquer. Beleza? Agora sim eu vou pular para a próxima parte da aula aí, que a gente vai falar sobre polígonos regulares.